A minha história já começa assim, exatamente como todo mundo, mas olha só, eu sempre digo, né? Deus sempre teve um grande propósito na minha vida, mas até então eu não sabia qual era. E hoje eu sei que o meu grande propósito de vida é realmente ajudar pessoas. Sempre tive esse dom, fazia isso inconscientemente, né? Mas hoje eu faço como propósito. E quando eu fui para a barriguinha da mamãe, aconteceram alguns episódios, a minha mãe quase me perdeu. Ela teve que ficar alguns meses deitada na cama para que eu não fosse embora. E já começou assim, eu sou uma guerreira lutadora desde o ventre da mamãe. E, enfim, e a coisa começou por aí. Sempre tive uma infância normal, meus pais sempre foram pessoas trabalhadoras, meu pai portuário, a minha mãe dona de casa. Mas eu tive, digamos assim, uma bênção do universo, porque eu nunca vi meu pai reclamar da vida, e eu nunca vi, como que eu vou dizer assim, sempre teve uma congruência na minha família. Houveram problemas? Com certeza, né? Sempre tem alguma coisa, mas a minha mãe, eu venho de uma família assim, meu avô e a minha mãe, e essa descendência da parte da minha mãe sempre foram famílias muito pensantes, que usaram sempre muito a mente, o cérebro. Meu avô, por parte da minha mãe, né, o pai dela, quando ficava doente, ele subia pro sótão, uma jarra de água apenas, e ele ficava ali 2, 3 dias, e quando descia, ele descia bom, né? Era uma coisa assim bem impressionante. E a minha mãe já herdou isso dele, eu herdei isso dela. E quando eu era pequena, sempre que eu tinha na escola, principalmente, né, prova, e a gente sempre tem medo de não passar, enfim. E quando eu me senti insegura, a minha mãe sempre me ensinou que o poder sempre está dentro da nossa mente, né? Nós temos este poder. Nós precisamos usá-lo. Então, quando eu ficava insegura com alguma prova, alguma coisa assim, ela me dizia: você estudou, não estudou? Então, se você estudou, o conteúdo está no seu cérebro e você tem que acessá-lo. Seu único inimigo é você mesmo. Só você mesmo pode se derrubar ou se derrotar. Então, sempre tive essa coisa, né, de usar a mente, saber como usá-la, é um ensinamento de família. E isso foi uma das coisas que me facilitou a vida, digamos assim, né? Mas é aquela coisa, sempre temos percalços, né? Temos alguns probleminhas. Qual é a função? É escolher entre chorar pelo problema ou ir atrás da solução dele. Como eu sempre digo, o problema não é o problema, é o que você faz com o problema. Porque a maioria das pessoas, quando tem qualquer percalço na vida, qualquer probleminha, ela faz o quê? Normalmente ela se desmotiva, ela fica em casa sofrendo aquele luto daquele problema. E foi feita uma pesquisa, né? E 80, agora não tenho certeza se foi 86 ou 89% dos problemas que a gente acha que vai ter e que a gente sofre, nem acontece. Sabias disso, Fernanda? Sabia. Pois é. É exatamente então, assim que acontece. E as pessoas têm esse sofrimento, né? Total disso. E isso é uma coisa que atrapalha muito. Mas por quê? Com Porque certeza. Somos filhos do medo, né? Isso aí vem do tempo das cavernas. Quem é que sobrevivia, né? Naquela época das cavernas? Sobrevivia quem tinha medo e não saía da caverna, né? Porque os brothers lá que queriam, como eu digo, abraçar o dinossauro, eram comidos por ele, né? Então, aquelas pessoas... os gladiadores. Exato. Então, aquelas pessoas que ficavam ali na caverna, saíam pelo extremo necessário, eram sobreviventes. E qual foi a nossa criação? Eu acho que 90% das pessoas que estão nos assistindo aqui vão dizer se eu tenho razão ou não. O que a gente aprende, né? O que os nossos pais nos ensinam durante a nossa infância toda? Fulaninho, não faz isso porque a velha do saco vai te pegar. Fulaninho, não faz isso porque, sei lá, a bruxa vai te pegar. O lobisomem. Então, assim, é tudo na base do medo. Jesus fez isso, né, na época dele. Jesus, quando pregava, né, o que ele fazia? As pessoas eram muito ignorantes naquela época. Ele pregava por parábolas e através do medo, né, para que as pessoas seguissem ele. Então, é uma crença limitante que vem desde o tempo da caverna. E isso aí nos torna com muito medo de tudo. E
para atravessar, como eu digo, a barreira do terror é bem complicado. Porque nós nos sentimos confortável com aquilo que nos conhecemos, que a gente conhece. Então a gente pode ficar naquela rotina de conhecimento e estamos confortáveis com isso. Mas quando temos algum desafio ou algo desconhecido, o que acontece? Existe uma linha tênue entre aquilo que a gente conhece, que a gente está familiarizado, né, com a situação, e aquilo que a gente não conhece, que é onde tem aquela linha tênue entre o que tu estás acostumado e o novo. E é o que a gente chama de barreira do terror. Por quê? Porque tu vai ficar com medo de fazer algo diferente. E o teu cérebro vai fazer o quê? Ele vai abrir, digamos assim, vai ligar um dispositivo de sobrevivência. E aí ele vai dizer, bom, se a Lilian vive assim há 56 anos, né? E ela quer mudar agora porque se ela não morreu, tá tudo certo. Então não vou deixar. E aí teu cérebro vai começar a criar gatilhos e desculpas para que tu não faça essa mudança de vida, né, como eu digo. Então vai te dar cansaço, desânimo, enjoo, dor de cabeça, tu vai ter sono e toda uma série de coisas. Tem assim é ilimitado a quantidade de desculpas que o teu inconsciente vai te dar para que tu não passe essa barreira do terror. E como é que a gente tem que fazer? A gente tem que dominar o medo. Não podemos deixar que o medo nos domine. Mas o segredo é não resistir, e sim responder. Tá, Lilian, mas qual é a diferença? Quando a gente resiste, a gente dá força àquele desafio e ao medo. E quando a gente responde com inteligência, a gente se torna mais forte, mais poderoso que o medo. E a gente consegue ultrapassar a barreira do terror, que é o que eu chamo de barreira do terror. Eu e todos os cientistas, né? Isso não foi uma ideia minha. Então, assim, isso é muito importante. Se você tem um empreendimento novo, quer mudar de vida, quer mudar de cidade, quer mudar de relacionamento, enfim, gente, persista. Persista e não resista. Vá no flow. Use, como eu digo assim, a maré a seu favor. E se não tem vento, ajusta a vela do barco. Esse é o segredo, para que a gente possa dominar a barreira do terror e ser mais forte que o medo. E aí, com certeza, você vai conseguir ultrapassar essa barreira, você vai conseguir fazer o seu novo empreendimento, a sua nova ideia de vida e não vai ser doloroso. E é sobre isso. Então, voltando, né, dei esse gatilho aí, voltando à história, eu era pequena, sempre fui uma criança assim muito despachada, muito fazia coisas, negociava. Eu sempre digo assim, eu sou empreendedora desde pequena. E como meu pai trabalhava no porto, ele me trazia chaveiros de todos os lugares do mundo. Então, eu tinha essa coleção. E eu tinha perto da minha casa, tinha um lugar assim que era, na época, chamado Mercadinho, né? E ali vendia de tudo. Aí um dia eu vislumbrei que eu queria alguma coisa que tinha lá. E eu não queria pedir pra minha mãe e pro meu pai. Eu fui, devia ter uns 8 anos talvez, 9 no máximo. E eu fui negociar com o dono lá do mercadinho, que eu queria tal coisa. E eu levei a minha coleção de chaveiros para negociar com ele aquilo que eu queria. E ele depois foi falar com meu pai e com a minha mãe, óbvio, né? Mas pra minha mãe, assim, eu posso negociar com ela, porque na verdade essa atitude dela foi bem legal, então vou fazer esse negócio que ele nem precisava, porque ele ficou admirado pelo meu tamanho e por estar fazendo aquele tipo de negócio com ele. Enfim, sempre foi assim, eu sempre fui meio que líder da escola e fazia algumas coisas para me destacar. E assim eu fui uma adolescente, fiz balé, fiz várias coisas. Fui crescendo, né? Casei, tive bebê, toda essa coisa. E a gente tem, né, uma genética na família da minha mãe que é de CA. CA, para quem não sabe, é câncer, tá? E na família do meu pai não existia isso. E eu brincava com meu pai, pô, que legal, né? Tem uma chance de sobreviver e não ter esse tipo de problema com relação à tua família, né, pai? E a ironia do destino foi que meu pai morreu de câncer.
Então, o que aconteceu? Foi um ano muito difícil para mim, porque meu pai ficou doente, a gente começou a fazer muitos exames nele. E quando eu fui pegar o resultado do exame, levei para um amigo meu pessoal, que é médico, antes de falar com meu pai, com a minha mãe, e ele olhou o exame e disse para mim assim: Lili, a gente tem liberdade para conversar, então é o seguinte, teu pai tem câncer de pulmão, é um câncer muito agressivo, talvez ele dure um ano, mas o melhor para ele nesse momento seria que ele tivesse um ataque fulminante, para ele não sofrer tudo que ele vai sofrer. Aquilo ali foi um coice nos meus peitos, pro meu pai, assim, muito meu amigo, né? Meu pai e minha mãe são pessoas especiais. Eu sempre brinco, se 1000 vidas eu tiver, 1000 vidas eu quero vir com o mesmo pai, com a mesma mãe. São pessoas especiais e são uns guerreiros. Saí dali assim meio zureta, né? Não sabia o que fazer. Com certeza, né? Isso abala a gente demais, né, Lívia? E aí, guria, eu digo, não vou falar pra eles. Não vou falar pro meu pai e pra minha mãe nesse momento. Porque vamos ver se conseguimos reverter alguma coisa com remédio, enfim, né? Eu tinha esperança de várias coisas. Não falei, mas eu sabia que ele tinha que tomar uma série de remédios. E aí, comprei tudo que tinha que comprar, remédio, tudo. Cheguei pra eles, olha, tá com problema no pulmão, assim, 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 vai ter que fazer um tratamento bem forte. Tá, passou e a gente foi fazendo esse tratamento e tal, e aí eu trabalhava muito nessa época, muito mesmo, tinha uma empresa muito grande. Ou seja, eu trabalhava muito, estava sempre na volta deles, dormia pouco, me alimentava mal, mas ali estava tudo bem, pra mim era normal. Mas, gente, uma coisa muito importante que eu quero falar agora aqui ouçam o seu corpo. O corpo sempre avisa de algum problema, ele dá alerta. A nossa máquina é perfeita. A gente é que não consegue, muitas vezes, ou não se permite ver os avisos, ouvir, sentir os avisos que o corpo dá. E aí eu fiquei naquela maratona ali durante uns 5, 6 meses. Até que chegou um dia, e meu pai meio que desconfiou, mas que tanto remédio que eu tenho que tomar e tal? Eu digo, porque um pulmão é mais complicado, não sei o quê. Dei uma enrolada. E durante 6 meses, 5, 6 meses, eu não me lembro ao certo, eu carreguei aquele peso todo sozinha. Não contei pra ninguém e fazia o tratamento e só, né, orar e vigiar o tempo todo. Mas chegou um dia que o médico disse pra mim, olha, Lívia, não tem mais o que fazer. O teu pai vai ter que fazer quimioterapia e radioterapia porque avançou muito e tal, enfim. E aí não tinha mais como enganar eles, né? Não tinha mais, porque, né, quem não sabe o que é uma quimio, né? Quem não sabe o que é uma rádio? E eu reuni todo mundo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, o médico, para que o médico conversasse com todos. Mas eu digo uma coisa pra vocês assim, hoje, tá? Eu, Lívia, depois de tudo que eu vi meu pai passar, de tudo que eu passei, não faria, ele não deixaria ele fazer quimio e rádio de novo, porque assim, ó, é um sofrimento complicado, sabendo que não tem muito o que fazer. Faria algo assim pra amenizar a dor dele, mas não adianta, entendeu? E aí tá, ele fez todo esse tratamento, foi um tratamento bem longo, bem pesado, né? Porque todo mundo sabe que é pesado. Em outra cidade, tinha que ir para outra cidade, voltar, enfim. E conseguimos manter ele mais uns 4, 5 meses e não teve como, virou metástase. Mas foi uma luta, né? Foi uma grande luta. Uma grande batalha e uma família unida. Exato. Colabora muito, né, Lívia? Exato. Então, assim, nós éramos muito unidos. E o meu pai, gente, eu nunca vi meu pai assim, ó, se queixar, dizer nada. O meu pai não se queixava, eu sabia que ele tinha dor. Positivo, sempre. Sempre positivo, a minha mãe positiva, todo mundo positivo. A maior esperança de todas, né? Naquela fé. Eu sabia que eu não tinha nada, mas assim, eles não sabiam, né? Sim. Então ele tava aqui naquela fé, naquela luta. E aí, o que acontece? E aí eu tava muito sobrecarregada com tudo isso, porque eu sou muito família, sempre fui muito agarrada com eles. E foi um período muito conturbado na minha vida, assim, muito pesado, muito trabalho, muito... Evidente. Né? Muito tudo.
E me alimentava mal, dormia pouco, corria, enfim. E quando meu pai faleceu, mas até então nesse meio período assim eu comecei a emagrecer muito também, né? Porque claro, tava muito na correria e tal. E a minha mãe dizia pra mim assim, minha filha, vai no médico, tu tá emagrecendo demais e isso não tá normal. Eu dizia pra ela, não mãe, é só correria e tal. Mas aí eu comecei a sentir umas dorzinhas assim no estômago, né? Comecei a sentir umas coisas, mas achava assim, porque eu tô estressada, Sistema digestivo e tal. Exatamente. E aí, porque o problema que eu tive foi no estômago e no intestino. Começou ali, né? E pasmem, intestino é o lado masculino. É porque tu tava tomando a frente de tudo isso também, né? Sim, primeiro porque assim, aquilo que até a Camila falou esses dias aqui, né? Eu estava mais pro masculino do que pro feminino. Ah, sim, a Camila falou desse equilíbrio, yin Né? e yang. Yin e yang. Eu estava mais pro masculino do que pro feminino. E aonde é que eu estava sendo atingida? No lado masculino, que era o meu pai. Eu sabia que eu estava perdendo meu pai. Eu sabia que eu ia perder ele. E aquilo me tocou muito. Ele sempre foi muito meu amigo. Meu pai, gente, nunca me deu um tapa. Entendeu? Então, nunca precisou ter sempre uma santa, né? Mas eu fui uma criança que com 3 anos e meio a minha mãe me alfabetizou, porque eu sempre gostava que ela lesse histórias pra mim. E coitada, né? Eu queria que ela ficasse lendo 24 horas por dia, ela já estava até aqui, né? E ela pegou e me ensinou a ler e escrever com 3 anos e meio para que eu pudesse ler as minhas historinhas sozinha. Então eu me entretinha com isso, eu não era uma criança de fazer arte, nada disso. Eu gostava de ler, de escrever, enfim. Bom, aí meu pai faleceu, né? Normal, a gente sabia que isso ia acontecer. E ao mesmo tempo que foi muito dolorido para mim, foi muito tranquilo. Tudo assim, a gente cremou ele, mas teve um velório. E eu dizia pra minha mãe assim, quem não nos conhece vai achar que a gente não ama ele, porque a gente não tinha aquele desespero, a gente tinha uma tranquilidade. E foi uma coisa muito assim, a morte do meu pai, se é que se pode falar assim, foi uma coisa muito linda, sabe, Fernanda? Porque do meu pai e da minha mãe, pra vocês terem uma ideia da base que eu tenho, né? Eu sempre digo, a base ajuda muito, né, Fernanda? É verdade. Na nossa vida. É fundamental, né? É fundamental. Meu pai e minha mãe se conheceram, minha mãe tinha 3 anos de idade e meu pai tinha 5 anos. Então, assim, eu até achei que quando meu pai falecesse, que a minha mãe não ia durar uma semana, mas ela surpreendeu pela força, né? E o meu avô ficou viúvo. E ele casou com a irmã mais velha da minha mãe, eram várias irmãs, né? Que era 30 anos mais nova do que ele. Então as famílias se uniram e meu pai e minha mãe sempre juntos, e depois ficaram mocinhos. E o meu pai sempre dizia pra minha mãe, eu vou casar contigo. E a minha mãe sempre contava que ela tentava namorar outros meninos e ele batia nos meninos. E ela, por desistência, acabou casando com ele porque ela ia ficar com solteirona. Ela fala isso, muito engraçado. Não, e o engraçado é que solteirona é um termo muito puxado para as mulheres dessa época, né? Pois é, e assim, e eles eram um casal 20, como eu digo, né? Eles faziam tudo juntos, estavam sempre de mão dada. Meu pai com 81 anos, quando ele faleceu, ele tinha 81 anos. Minha mãe, né, com 79 na época, são 2 anos de diferença. Ele era daqueles homens que trazia flor para ela, esmo. Ele não esquecia de uma data deles, de Ai, que amor, coisas assim, Eles viam televisão de mão dada, estavam sempre juntos. Meu pai saía com a minha mãe e qualquer coisa, ele sempre dizendo, tu é linda, tu é maravilhosa, aquele homem que toda mulher quer ter, né? Então, assim, eu digo que é uma grande história de amor que dá um rico de um livro. Mas voltando assim, como que aconteceu essa parte? Meu pai estava doente e eu vi, assim, ele precisava partir, né? Mas a minha mãe, pelo amor que ela tinha por ele, porque ela sempre dizia que não tinha história de vida sem ele, né? Ela estava segurando a partida dele. E na noite anterior ao falecimento do meu pai, eu sentei com a minha mãe, a gente saiu do hospital, foi em casa tomar um banho e comer alguma coisa, aquelas coisas todas. Eu disse pra ela, mãe, vamos sentar aqui e vamos conversar. Eu disse pra ela, tu amas o meu pai, né? E ela, óbvio, né? Teu pai é tudo pra mim, né? Não tem história de vida sem ele. Eu disse, então libera meu pai, deixa ele partir. Como assim, diz ela? Eu digo, tu estás segurando ele. É nítido que ele só está esperando tu dizer, meu velho, podes ir. Era nítido isso pra mim, sabe? Sim. E ela ficou assim impactada, sabe? Eu tive uma longa conversa com ela. Eu disse, ele tá sofrendo, ele não fala, mas já tá nítido que ele tá sofrendo.
poxa vida, quando a gente ama as pessoas, a gente não quer que as pessoas sofram, né? Eu disse pra ele, libera ele, conversa com ele, diz que tá tudo bem. Tá, e aí o que aconteceu? Ela voltou pro hospital e eu tinha que ir pra minha empresa, resolver umas coisas, e fui pra casa também resolver outras coisas em casa. E eu fiquei sabendo, e foi uma coisa muito estranha, assim, sabe? No momento que meu pai estava falecendo, aconteceram duas coisas. O meu filho estava fazendo uma tatuagem aqui na mão dele, que ele fez uma coroa de rei com o nome do meu pai e uma coroa de rainha com o nome da minha mãe. Ele sabia que meu pai ia acabar falecendo, então ele fez uma homenagem. E enquanto ele fazia aquilo, eu estava em casa resolvendo umas coisas e eu comecei a me sentir mal em casa. E era novembro, se não me engano, meu pai faleceu. Comecei a me sentir mal e eu me deitei um pouco e eu comecei a sentir calafrio. E eu me deitei e eu pedia para minha empregada me dar outro cobertor e eu tremia assim de bater queixo, de gritar. E era muito calor. E ela me deu um cobertor, ela me deu 2, ela me deu 3, ela me deu 4. E eu tintava assim, parecia que me dá um negócio assim, eu tremia de bater queixo, assim, de bater os dentes, sabe? E eu disse pra ela assim, meu pai tá partindo. E ela disse, como assim? Eu digo, tá acontecendo alguma coisa e eu tenho certeza que é isso. Me dá um chá quente, me dá alguma coisa, eu preciso ter força pra me levantar e pra ir pro hospital. E aí, tá, a gente fez isso e tal. Aí elas, vai dirigir sozinha, assim, não sei o que. Não, eu vou, tô acostumada, eu vou, vai dar tudo certo. Eu consegui me equilibrar e eu fui pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, era uma cena assim, ó, ao mesmo tempo que era triste, era linda. Tinha uma fila de médico e enfermeira, assim, no corredor onde meu pai tava. A minha mãe tava com ele nos braços, assim, embalando ele como criança e cantando para ele uma canção que era deles. E disse assim, os médicos, os enfermeiros, era todo mundo chorando. Eles disseram assim, que não pela tristeza da partida dele, mas eles disseram que nunca viram uma cena tão linda de libertação. E a minha mãe conversou com ele, meu amor, eu entendo que chegou a tua hora, eu te amo, tá tudo bem, pode ser tranquilo, que em breve nós vamos nos reencontrar. E começou a conversar com ele assim, primeiro falou tudo isso, né, o pessoal me contou porque essa parte eu não vi. E depois ela pegou ele nos braços e ela foi cantando pra ele aquela canção até ele partir. Então foi uma cena assim, que ao mesmo tempo uma cena forte, diz que foi uma coisa mais, eu peguei o final, né, mas foi uma coisa muito linda, assim. E foi muito impactante para todo mundo, foi impactante para ela, foi impactante para mim, foi impactante para aquele povo todo que estava ali de enfermeiro, né? Porque um começou a chamar o outro, eu acho que nem sei quantas pessoas tinha ali no corredor do hospital do coração lá de Rio Grande do Sul. E isso foi muito comentado no hospital todo, porque foi uma cena assim, bonita. E foi incrível que quando ela fez isso, ela libertou ele. E ele partiu dormindo nos braços dela, sabe? Foi muito lindo. E a gente, quando aconteceu, a gente estava lá, né, velando ele antes dele ser cremado, e a gente tinha uma paz muito grande. A gente sabia que aquilo foi o melhor para ele naquele momento, a gente não queria mais o sofrimento dele, a gente sabia que a gente fez o nosso melhor. E a gente tinha essa paz no coração. De ao mesmo tempo estar muito triste, porque é o amor, né? Tu está sabendo que a pessoa que tu ama, tu não vais ver mais. Não, e é uma perda extremamente dolorosa, né? Não tem tamanho. Mas ao mesmo tempo a gente tinha aquela paz, aquela tranquilidade de que a gente deu todo o amor possível para ele. A gente cuidou dele e ele sabia que tinha muito amor envolvido de todas as pessoas da família. E foi muito lindo isso. Então eu sempre vi essa força na minha mãe, essa força no meu pai, né? Enfim, passou isso e aí todo mundo me dizia, eu comecei a emagrecer, eu comecei a ficar com uma cor assim feia, eu fiquei muito pálida, só que eu não me enxergava assim, a gente não se enxerga, né? É uma coisa incrível. E eu comecei a emagrecer realmente muito e a minha mãe dizia, filha, vai no médico porque tu tá doente. Eu dizia, não, bobagem, tô só cansada e tal. E chegou uma hora que eu fiquei com uma cor assim de morto. Eu tinha uma cor branca, acinzentada, esverdeada, assim, era uma coisa horrorosa, mas eu não me enxergava assim. E eu tinha dores, mas eu não ligava, eu só queria trabalhar. E, enfim, já também era
uma fuga, né, pra não sentir a falta do meu pai. E aí teve um dia que eu morri. Foi assim. Eu comecei a botar sangue e tal, e aí ele foi bem pesado. Hospitalizada? Não, eu tava em casa, me deu um troço, eu morri. Foi isso. Eu tive a gente chama de EQM, né, experiência quase morte. Eu tive uma, depois eu me recuperei um pouco, e aí eu tive outra que foi muito séria, e aí literalmente fui pro hospital morta, assim. E eu sempre tive muitos amigos médicos, e foram chamados algumas pessoas e tal, uma delas foi uma pessoa que já tinha tratado a minha mãe também, desses problemas. E quando eu cheguei no bloco cirúrgico, eu não sei quem avisou, né, era uma choradeira, o que me dizem, eu não sei, não me lembro, estava desligada, né. Meu filho chorava, todo mundo chorava, né? Porque afinal de contas eu literalmente eu morri. E aí o pessoal do Kardec, devia ter umas 18 pessoas assim, chegaram junto comigo no hospital. E não queria até deixar eles entrar. E eles entraram, não quiseram saber. E assim, eu não me lembro de nada, porque realmente eu estava desligada. Mas eu sentia um fogo, assim, um calor, isso eu me lembro, eu sentia um calor. E essas pessoas todas que fizeram essa egrégora de oração, de reiki, de energia, de passe, foram comigo até a porta do bloco cirúrgico. Foi uma urgência, né? Foram comigo até a porta. E as pessoas não queriam deixar que eles entrassem, eles foram e disseram assim, não, nós vamos até a porta do bloco cirúrgico com ela. E eu me lembro, isso, assim, ó, hoje eu sei que foi falado, mas eu achava que eu meio que estava sonhando, assim, que eu estava naquele devaneio, né, quando tu fica mal. E eu me lembro que a dona Beth, né, que é a dona do Kardec, eu me lembro de ter ouvido a voz dela, assim, aquele calor, aquele fogo, eu senti um fogo, assim, uma coisa quente que era, né, o passe que eles estavam me dando. Ela disse assim, não te preocupa, minha filha, que os médicos espirituais já estão aqui na Terra cuidando dos médicos da Terra. E ninguém acredita como eu saí de lá, nem os médicos mesmo. Eles sempre diziam assim que eles não sabem o que aconteceu, que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. E mais, eles disseram assim que eu fiquei com 42 centímetros do meu intestino comprometido, assim, literalmente necrosou. Eu colocava os pedaços do intestino com as fezes, foi bem sério. E assim, ó, e os médicos disseram, bom, a gente vai tentar fazer tudo por dentro. Como que é tudo por dentro? Eles enfiam, né, eles entubam, né? Eles me entubaram através do nariz, tanto que quando eu saí do bloco que eu me acordei de uma dor desesperada no nariz, eu dizia assim, me deram um soco e me deixaram cair, né? Porque parecia que meu nariz estava todo quebrado. Porque eles colocam uns aparelhos por aqui, né, pela boca, para mexer no estômago, e lá por baixo para mexer no intestino. E disseram assim, vamos tentar fazer tudo por dentro. Se não der, vai ter que abrir daqui até lá embaixo. E Deus é tão bom comigo, gente, que eu não precisei ser aberto. Eu não tenho cicatrizes. Conseguiram fazer tudo por dentro e eles não sabem como que eles conseguiram fazer o que tinha que ser feito. Quando eu entrei no bloco cirúrgico, o médico falou, olha, tem hora para entrar, mas não tem hora para sair, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar. E eu fiquei ali algumas 2 horas, enfim. E quando eu saí do bloco cirúrgico, eles me falaram, né, que assim, olha, o cara lá de cima gosta muito de ti. Porque tinha tudo para dar errado, deu certo, a gente nem sabe como. Foi uma coisa bem assim. Tá, tudo bem. Milagre, né? Eles falam. Milagre. Né? Meu médico, mesmo pessoal, né, Dr. Samir, ele diz assim que comigo ele começou a acreditar em milagre. Ele é muito cético, tá? Então, me peguei uma equipe maravilhosa, né, de amigos, de coisas assim. E detalhe, gente, eu tive 3 paradas respiratórias nesse período. E tô aqui, tá? Então, por isso que eu digo assim, não se entregue jamais. Seja o que aconteça, não se entregue. Às vezes Deus tem um propósito na vida da gente. E eu hoje sei qual é o propósito de Deus na minha vida. É eu ajudar pessoas, tá? Mostrar para as pessoas que se eu conseguir, qualquer um consegue. Sim, principalmente diante de todas essas situações extremas que tu viveste, né? Situações extremas. Aí tá, saí do hospital, aquela coisa toda, vai pra casa, faz um tratamento. Eu fiquei 4 meses, mais ou menos, sem conseguir me alimentar com coisas sólidas, porque tinha que esperar a cicatrização. Então eu só podia tomar líquidos ou comer coisas batidas no liquidificador, coisas pastosas, dessas. Não podia sair de casa porque tinha imunidade baixa, né? Eu tive que fazer química, daí eu perdi cabelo, não fiquei careca, não, mas foi
cortei bem curtinho. Sim. Perdi cabelo, eu perdi cílios, as minhas unhas soltavam. Tá? Eu sou super vaidosa, quem me conhece sabe, e mexeu total com a minha beleza. Eu fiz um tratamento tão pesado, mas tão pesado, eu tomava tanto remédio, tanto corticoide, que eu tinha que ter um painel no meu quarto, onde eu ia marcando um X pra não me esquecer de nada. Eu tomei tanto corticoide, mas tanto, que eu inchei muito, assim. Eu tenho fotos que meu rosto parece uma bola. E eu não podia coçar, assim, a minha pele ficou tão sensível do corticoide que se eu coçasse, eu rasgava. Foi assim, foi bem difícil. Mas eu nunca desisti. Nunca, assim, me entreguei. Eu sempre procurei. Teve dias que eu chorei, óbvio, sou humana. Teve dias que eu me desesperei, óbvio, sou humana. Mas eu sempre procurei manter uma vontade de viver, querer passar por aquilo. Como eu disse assim, meu pai, gente, quando fez o PET scan, tá? O PET scan é um exame que parece um scanner que a gente passa no corpo. Meu pai, quando fez o PET scan, acendeu como uma árvore de Natal. Ele tinha câncer no corpo todo, se espalhou a metástase. Eu nunca vi meu pai dar um ai. Eu nunca vi meu pai se queixar da vida. Ia ser eu, com aquela coisa no meu estômago, no meu intestino, que ia ficar me vitimizando e fazendo isso? Jamais. Eu tive um exemplo de um herói. Por que eu ia fazer a coitadinha, né? Não é esse exemplo que eu tenho de família, sabe? Então, e aí foi uma grande luta, assim, eu fiquei quase leucêmica, praticamente leucêmica, porque eu perdi muito sangue. E o médico queria que eu tomasse sangue, e eu não queria tomar. Eu tenho horror à agulha, na verdade. Eu não queria. E detalhe, quando eu fui pro hospital, que eu fui nessa urgência, né, eu tava tão desnutrida, assim, eu tava tão magra, eu tava tão, como é que se diz, tão fraca, que eles não conseguiam pegar as minhas veias. Eles tentavam de todos os lados. Eu saí do hospital com 18 furos, 18 hematomas, porque eu tava tão debilitada que as minhas veias sumiram. Eles tentaram pegar nos meus pés, nas minhas mãos, tudo que é lugar que vocês puderem imaginar, eles tentaram pegar. E aí, quando eles conseguiam pulsar a veia, estourava, sabe? Tão fraca que eu tava. Sim. Então, assim, saí do hospital, fui pra casa, essa função de comer coisa liquidificada e tal, coisa, fazendo tratamento pesado. Então, assim, e aí eu não queria tomar sangue, mas vai ter que tomar sangue, tu tá muito, não tem como tu fazer isso sozinho. Eu falei assim, me diz o que é que eu tenho que fazer e me dá um prazo que eu vou reverter isso. Ele disse, família, não tem como. Eu disse, cara, tem, a mente da gente é ilimitada, então tem. E ele disse, bom, eu vou te dar 2 semanas. Ele falou assim, pra tu pelo menos ficar no limite. 2 semanas. Gente, 2 semanas. Eu lutei essas 2 semanas. E eu fazia um suco que eu chamava, que era o suco tudo menos a pia da cozinha. E tudo que vocês puderem imaginar, eu botava ali. É verdade. Eu botava cenoura, beterraba, couve, salsa é maravilhoso pra anemia, tá? Ó, fica a dica. Eu botava suco de laranja, porque a vitamina C é importante. E ainda tinha que comer um ovo cozido a exatamente 2 minutos, porque tinha que ser assim, ó, a clara dura e a gema mole, que tem uma função lá que faz no corpo, isso daí. Muito tempo eu tomei isso. Gente, muito tempo eu já não aguentava mais. Eu não aguentava mais olhar aquilo ali. Mas toda vez que eu me lembrava que eu tinha que tomar sangue, eu tomava aquilo ali. 2 semanas eu fui no médico, fiz exame e eu estava no limite, não precisei tomar sangue. Ali, ó, na linha tênue, tá? Foi assim, na linha tênue. Mas eu já tive que tomar isso muito tempo da minha vida, sabe? Era uma coisa que chegou uma época que eu chegava a me arrepiar, assim, mas eu lembrava o propósito daquilo e continuava tomando isso. Firme no propósito, firme na tua determinação, podemos dizer, né, Lili? E aí, ainda pra fechar com chave de ouro essa função aí toda, aí quando eu fui no médico, o médico pra mim, olha, tá acontecendo isso no teu organismo, as tuas células de defesa se enlouqueceram e entenderam que as tuas células boas são ruins e elas começaram a atacar as minhas células, que eles chamam de doença imunodeficiente. A minha imunidade caiu muito e elas começaram a atacar as minhas articulações, a minha visão. Enfim, gente, eu comecei a não enxergar direito, não conseguia caminhar direito. Eu fiquei 6 meses usando muletas porque eu não conseguia caminhar direito.
Foi bem complicado, me inflamou os joelhos, assim, ó, foi... Então eu tive diagnósticos maravilhosos, assim, tipo, talvez tu não caminhe mais, talvez tu não enxergue mais direito. Tudo muito motivacional. Tudo muito motivacional. Muito otimista, muito, né? Talvez tu use, provavelmente tu vai ter que usar uma bolsinha de colonoscopia. Pra quem não sabe, é uma bolsinha que se usa assim porque o intestino não funciona. E o que é pior, ela não é da Louis Vuitton. Não, de jeito nenhum. E aí eu disse pra eles assim, olha, eu não aceito isso. Isso não é meu, não nasceu comigo e eu não aceito isso. E sabe o que eles me disseram? Eles já me conheciam, né? Lilian, a gente sabe como é que tu é e a gente entende. Mas essa vai ser a tua nova realidade. Aceita isso, eu não aceito. E aí foi que começou a minha jornada de estudo para ficar bem. E aí assim, né, pessoal? E aí, como eu não aceitei os diagnósticos, eu comecei a procurar, pesquisar como alcançar a cura, porque eu já tinha ouvido falar de pessoas que se curavam através de estudos e tal. E eu comecei a procurar, comecei a me aprofundar, comecei a estudar, comecei a fazer cursos, comecei a usar as técnicas em mim, comecei a ter resultados. Ninguém acreditava no que estava acontecendo comigo, né, dos resultados que eu estava obtendo. E eu comecei a aperfeiçoar as técnicas, eu comecei a unir técnicas e usar em mim. E foi isso que aconteceu. Então, e foi esse o gatilho que fez com que eu criasse o método Você é a Sua Cura. Porque é aquela coisa, a cura vem de dentro de nós. Como eu já falei antes, nós somos os únicos seres da face da Terra que têm a capacidade de regenerar as nossas células e o nosso DNA através do poder da nossa mente, em congruência com o nosso coração, que é muito importante. É sobre co-criar. E eu co-criei a minha cura. Então assim, e nos momentos, eu sempre quis morar aqui em Santa Catarina, né? E como eu não podia sair de casa, nos momentos mais tristes da minha vida, vamos dizer assim, qual era a minha fuga? Era eu me imaginar aqui. Então, quando eu não podia caminhar, o que eu co-criava? Eu co-criava eu estar aqui, correndo na praia, vivendo aqui, me sentindo aqui. Era essa vida que eu queria ter. E toda noite e todo dia, e sempre que eu estava muito triste, eu fazia isso. Eu me imaginava morando aqui, eu me imaginava na praia, eu me imaginava correndo na praia. E é sobre co-criar, é sobre ter essa força. Então assim, e o que eu fiz? Eu fui do caos para a prosperidade. E no momento mais difícil que eu tive na vida, foi assim que eu co-criei a vida dos meus sonhos. É fácil? Não. Se fosse fácil, qualquer um conseguiria. E só para vocês terem uma ideia, eu fiquei 1 ano lutando para me manter viva, tá? E quando eu consegui me estabilizar, eu perdi o meu esposo num acidente trágico de carro. E aí eu dei uma recaída. É, exatamente. Ô, Lilian! É a história de Jó, como eu digo, né? Eu fui muito testada. A minha fé foi muito testada, a minha Quando força. Estava te recuperando. Quando eu consegui me estabilizar, assim, eu fiquei 1 ano, né? De novembro, quando meu pai faleceu. E olha só a ironia. Meu pai faleceu em novembro e meu esposo faleceu em novembro também, 1 ano depois. Tá? 1 ano depois. Foi muito pesado. Então, assim, gente, eu tinha tudo pra desistir. Eu tinha tudo pra me deprimir e ficar chorando em casa e esperar a morte chegar, porque na verdade ia ser isso que ia acontecer. Mas o que eu pensava? Eu tenho um filho, eu tenho uma vida, eu tenho 4 cachorros, eu tenho a minha mãe, eu tenho uma empresa. Sabe, tudo isso eu uni junto com a minha força que não me deixou desistir. E eu sempre tive amor à vida, eu sempre gostei de viver, eu sempre fui uma pessoa alegre, sempre fui uma pessoa alto astral. Mas quando vocês acharem que a vida está ruim, lembre-se da minha história. Sou melhor que alguém? Não. Eu tenho a mesma dificuldade que vocês têm. Eu nasci de uma mulher como todo mundo, vivo neste planeta, neste Brasil, passo pelas mesmas crises, pelo mesmo sistema de governo. Como que eu consegui sair do caos para a prosperidade? Tá aqui, ó. E aqui. Eu desejei com o meu coração e co-criei com a minha mente. E é sobre isso, sabe, gente? E é exatamente isso que eu resolvi partilhar com vocês.
Quando eu criei o método Você é Sua Cura, dentro do método Você é Sua Cura existem vários métodos, tá? Eu criei esse método e agora eu vou partilhar com todo mundo isso. Porque eu acho que se Deus me deu essa bênção, se Deus me deu essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, eu ter conseguido me estabelecer, me curar, eu posso dividir isso com outras pessoas e devo, né? Afinal, esse se tornou o meu propósito de vida. E é sobre isso que nós vamos falar na Jornada da Prosperidade, que vai ser agora dia 15, às 20 horas. E se inscreva no link da bio, porque só vai poder assistir a Jornada da Prosperidade quem tiver inscrito, tá? E não serão muitas vagas. Mas assim, ó, o que eu quero te dizer com tudo isso que eu te contei hoje? Que nós podemos sim passar por barreiras. Quando eu digo a barreira do medo, a barreira do pânico, não pense que eu não senti medo, que eu não senti pânico, que eu não chorei, que eu não sofri, que eu não senti dor. Tinha dia que eu não dormia, eu tinha dores horríveis. Eu tinha fome, eu não podia comer. Eu sonhava com comida, para vocês terem uma ideia. Então assim, ó, gente, sou melhor do que ninguém? Não sou melhor que ninguém. É uma questão de decidir. É decidir. Ou você permanece no caos, ou você vai para a prosperidade. Quando eu falo de prosperidade, não é só sobre dinheiro, tá? É prosperidade de saúde, de vida, de amor. Eu poderia ter ficado chorando no quarto todo o tempo, mas não. Eu não focava naquele momento no meu problema. Eu poderia ter me deprimido? Sim, com certeza. E teve dias que eu acho que eu estava realmente deprimida. Não estava fácil para mim, né? Passar por tudo aquilo no meu momento de doença, perder o meu esposo, não foi fácil. Hoje, graças a Deus, eu tenho a vida que eu quero, sabe? Mais do que eu imaginei até, porque eu tenho uma prosperidade de saúde, eu tenho uma prosperidade financeira, e tudo isso eu copiei. Hoje eu tenho uma pessoa, né? Eu fiquei 4 anos viúva, depois, hoje eu tenho uma pessoa maravilhosa do meu lado também, que é meu companheiro, meu namorado, como eu falo, e uma pessoa muito especial também. Então assim, eu refiz a minha vida. Mas como que eu fiz isso? Eu quis fazer. Quando eu falo pra vocês assim, ó, pega o bastão da tua vida e decida. A vida é minha, eu posso, eu quero, eu consigo. E não tem a ver com grau de escolaridade, não tem a ver com cor de pele, não tem a ver com a idade, não tem a ver com nada disso. Não tem a ver se você nasceu numa família pobre, se você já foi, sei lá, já foi preso. Não tem a ver com nada disso. Tem a ver com você. Você é o personagem principal da sua história. A única pessoa que consegue te derrotar é você mesmo. Mais ninguém. Não é o vizinho, não é o governo, não é o Estado. Não importa se hoje você está na mais pura miséria, se você não tem onde morar, se você não tem onde comer, não importa. Todo mundo consegue cocriar a vida dos seus sonhos. Basta decidir, basta querer. Não importa a situação que você está vivendo, você pode e você deve fazer isso. Eu sempre digo, não consegue fazer em pé, faz sentado. Quando eu dou os meus cursos, eu não tenho tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Faz o curso enquanto está cozinhando, faz o curso enquanto está caminhando. Eu tô cansado, faz deitado. Não sei o que, faz de joelho, faz se arrastando, mas faça. Faça para mudar. Eu sempre digo, melhor feito do que perfeito. Se você quer uma vida diferente, tenha uma atitude diferente. Se você tiver todos os dias as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, como que você quer ter uma vida diferente? É impossível. Entendeu? Nós temos 96 mil pensamentos todo dia. Depois de 24 horas, repetimos 98% desses 96 mil pensamentos. Então, se eu não mudar minha maneira de pensar, minha maneira de agir, como que eu vou mudar a minha vida? Não tem como, não tem milagre. É um treinamento diário. Por isso que eu sou uma treinadora mental. Orai e vigiai, diz na Bíblia. E é sobre isso. É orai no sentido de clamar, vigiai no sentido de não falar bobagem. Nos meus cursos, no meu consultório, os meus pacientes, tem palavras que são proibidas. Eu não posso, eu não consigo,
eu não sou capaz, eu não me acho merecedor, é demais para mim, é bom demais para ser para mim. Isso tudo é proibido. Eu tenho uma lista de palavras proibidas. Eu vou tentar, quem tenta não chega a lugar nenhum. E quando você fala eu vou tentar, significa que você já está se dando 50% de chance de conseguir, 50% de não conseguir. Não, eu não vou tentar, eu vou fazer. Tudo é uma questão de decisão. Eu decidi ficar bem. Eu decidi lutar pela minha vida. Eu decidi mudar de vida. Eu decidi mudar de cidade. Eu vendi tudo que eu tinha e comecei de novo. Um empreendimento que eu jamais imaginei e que eu não tinha nem conhecimento, que foi a pousada, quando eu fiz a minha pousada. Então assim, mas eu decidi, eu tinha um plano B? Não. Se eu tivesse um plano B, eu já estava dizendo que o meu plano A não ia dar certo. Eu tinha apenas o plano A, porque eu tinha certeza do que eu queria. Você tem que ter a certeza do que você quer. Pegue um caderno, escreva, anote com riqueza de detalhes o que você quer para a sua vida. É sobre isso, caderno da cocriação. Então, gente, esse é o recado que eu tenho que dar para vocês aqui hoje, partilhando essa minha história, porque se eu conseguir, você também consegue. E o que te impede? O que te impede de você decidir mudar de vida? O que te impede de você alcançar a vida dos seus sonhos? O emprego dos seus sonhos, o amor dos seus sonhos, a saúde dos seus sonhos. Ninguém nem nada pode te impedir. Só você mesmo. E é isso que eu vou mostrar na jornada da prosperidade. Como que eu consegui sair do caos para a prosperidade? Qualquer um pode conseguir. Se inscreva lá na jornada da prosperidade e você terá acesso a conteúdos muito legais. Tá, pessoal? Eu quero agradecer demais todas as pessoas que estiveram aqui presentes no Instagram, na rádio, essas pessoas que participaram, a Fernanda, a Júlia que está sempre comigo aqui. Sempre juntas, né? Sempre juntas. Essa oportunidade que eu tenho de estar aqui todas as quintas-feiras, eu acho que é muito importante. Se alguém precisar de alguma coisa, me chame no direct, me chame no 4899-200-1111. Vá lá no Instagram e me siga, a Lilian_Nascimento. Eu ensino muita coisa gratuita. Afinal de contas, esse é meu propósito, né? É despertar o maior número de pessoas possíveis. E é sobre isso, gente. Agradeço muito a vocês e eu espero que com isso vocês entendam que às vezes a gente acha que o problema da gente é tão grande. E não é, pessoal. A gente alimenta e ele faz ele se tornar maior. Porque tudo aquilo que a gente alimenta cresce. Sejam coisas boas ou ruins. O que você vai alimentar hoje? Os seus problemas ou a sua felicidade? Alimente o lado positivo. Agradece. Como eu sempre digo, agradece e cresce. E é sobre isso. Gratidão. E gratidão a todos aqui presentes. Um grande beijo no coração de todos vocês. Que Deus ilumine muito vocês pela sua caminhada.